Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui o Rafael falando, mais um vídeo para o nosso canal. Convidando você que não é inscrito a se inscrever, ativar o sininho de notificações, deixar o seu gostei, sobretudo o seu comentário. Convidando também a conhecer nossa página no Instagram, Garagem do Rofré 1, numeralzinho 1 no final. Lá temos postagem de conteúdo automotivo e também algumas oportunidades eventuais de negócios, tá certo? Vamos lá, pessoal. Hoje aqui à minha frente, Chevrolet Trailblazer, versão LTZ, motor 2.8 turbo diesel 4x4. E o objetivo do vídeo de hoje é analisar um pouquinho aqui para você que pretende comprar um carro desse, se compensa comprar a versão diesel ou versão a gasolina, tá certo? E o primeiro passo que eu quero falar aqui para vocês é o seguinte: vamos fazer uma breve apresentação do carro para que vocês possam entender que este carro neste ano, por exemplo, de 2013, lembrando que esse carro aqui é um paradigma. Essa conta você pode também utilizar de forma similar, tá certo? Para outras versões e outros modelos, de outras marcas inclusive. Mas falando da Trailblazer 2013, esse carro ele foi lançado à época na versão V6, com a motorização V6 e com a motorização turbo diesel, ambos na versão LTZ. Então o que eu poderia dizer aqui para vocês é o seguinte: parte externa, o carro é idêntico, não há nenhuma distinção esteticamente da Trailblazer diesel, que é essa que está na minha frente, para a versão V6 gasolina. É tudo igual, não muda absolutamente nada. As rodas são idênticas, pneu 265/60/18 para ambas as versões. O aro 18, que no ano de 2013 era uma exclusividade da Trailblazer, acho que esse 10 não vinha com aro 18, era um aro um pouco menor. Então, esta é a consideração inicial, que não há diferença alguma externa, senão esse detalhezinho aqui do emblema. A versão diesel traz o 2.8 CTDI, ao passo, melhor dizendo, que a gasolina trazia o 3.6 V6, tá bom? Então, Rofré, como é que eu distingo por fora este carro? Ou por aquele emblema, ou pelo som do motor. Não vou nem chamar ruído, tá certo? Mas o sonzinho do motor a diesel batendo faz com que haja uma distinção do carro gasolina para o carro a diesel. Internamente, pessoal, é a mesma coisa, não muda absolutamente nada, tá certo? Ou se muda, deve ser muito pouca coisa, você aí pode botar aí nos comentários, tá bom? Ambas as versões, elas vinham completas, LTZ, carro extremamente espaçoso. Esse banco bege caramelo, inclusive nesse carro, esse carro está com 113 mil quilômetros. Eu não vou dizer aqui que é um carro raro de se encontrar, sempre digo isso, mas é um carro muito difícil de se encontrar na versão diesel neste estado de conservação, tá certo? O carro realmente é muito novo, cheirinho bem agradável. Os bancos da Blazer e da S10 eu acho um dos mais confortáveis do mercado, tá certo? Carro com um amplo espaço interno, realmente para quem tem família grande, ou precisa de um espaço maior. Todas vinham com tração 4x4 com opção de reduzida, tá certo? Câmbio automático com 6 velocidades, ar-condicionado digital, central multimídia em 2013, pessoal, ela não vinha, tá certo? Essa central ela tá adaptada, inclusive aqui conservando alguns botões originais do carro, inclusive os comandos do volante, mas em 2013 não vinha. O sistema MyLink nesse carro eu acho que foi a partir de 2014, 2015 mais ou menos, mas em 2013 ela não tinha essa opção do MyLink, então ela teve a adaptação dessa central multimídia, que é bem completa, porém não original de fábrica, tá bom? Outro detalhezinho bacana que esse carro tem, aqui você tem o espaço interno dele, tá certo? Esses bancos aqui, pessoal, eles são retráteis, inclusive é o que dá o acesso aos sexto e sétimo banco, que está aqui atrás. Eu vou mostrar aqui um pouco melhor, para que vocês possam visualizar, tá bom? E aqui nós temos um gigante porta-malas, tá certo? Esse carro, inclusive, que ele tem saída de ar-condicionado para todos, então é extremamente bem confortável. Você aciona por um comandozinho, eu vou mostrar lá na frente, tá bom? E aqui você tem
ou um porta-malas muito grande, com a opção inclusive de rebater aqueles bancos, ou você tem a opção do 6º e 7º lugar, tá certo? Que quando utilizado todos os 2 banquinhos aqui da frente, eu só levantei um, você fica com porta-malas bem reduzidos de 205 litros, o que eu particularmente acho que um carro desse, com 7 ocupantes para viagens muito longas, realmente você pode ter um probleminha com a alocação de bagagem, tá certo? Então, se torna um pouco desconfortável na medida que você precisar levar muitas malas e tiver 7 ocupantes no veículo, tá certo? Mas realmente é um carro extremamente agradável por dentro e extremamente confortável. Eu particularmente sou muito fã de S10, de Blazer, eu gosto muito desses carros da GM. Então, tá aqui essas considerações referentes ao espaço. Falando aqui de alguns detalhes, eu não vou me ater muito, pessoal, aos acessórios desse carro, vocês têm conteúdo farto aí na internet já para verificar, tá certo? Mas eu chamo a atenção que esse carro até 2016, se não me falha a memória, é direção hidráulica. Então, você vai notar uma diferença bem razoável na hora que for dirigir uma 2017, porque ela já vinha equipada com direção elétrica. Então, a direção deste carro se torna um pouquinho mais dura do que os modelos mais novos, tá bom? Então, basicamente, a parte externa ou a parte interna da Blazer, diesel e gasolina, é a mesma coisa, tá certo? Ô, Fel, e por que o pessoal gosta tanto de carro a diesel? Bom, eu vou trazer aqui alguns requisitos, pessoal, que não são, obviamente, objetivos, meramente a minha opinião, mas eu acho que tudo começa com a questão cultural. As pessoas foram culturalizadas, com o passar dos anos, a entender o seguinte: carro grande é diesel. Esse carro que é um legítimo SUV, ele que tem uma plataforma de caminhonete, tá certo? Assim como o SW4, como a Pajero, enfim, como outros carros aí do segmento. Então, as pessoas criaram essa cultura de que o carro a diesel grande tem que ser obrigatoriamente a diesel. Um segundo ponto que para mim é irrelevante, mas muitas pessoas compram isso, né, que é a questão do status. Então, qualquer carro a diesel, ele traduz um status e um maior poder aquisitivo, enfim, muitas pessoas olham muito isso na hora de adquirir um veículo, tá certo? Então, mas para mim é relevante, Alfredo, para mim também, mas eu não sou o mercado, tá certo? Então, é um ponto que eu acho que merece a gente chamar aqui a atenção, tá certo? Outra questão é o quesito durabilidade. Então, as pessoas têm aquele costume, né? Comprei um carro a diesel, aqui o pessoal diz assim, bota até para subir em pé de pau, em árvore, não sei o que o carro não quebra. Tá certo? Então, é algo, inclusive, que eu particularmente não concordo muito, porque na minha mão, em condições normais, na mão do meu pai, de outras pessoas que eu conheço, tanto um carro a diesel quanto gasolina, ele vai durar praticamente o mesmo espaço de tempo, sem dar dor de cabeça, porque para mim, carro, independente de motor diesel ou gasolina, é manutenção, tá certo? E lembrando que tudo um dia quebra, tá bom? Então, o pessoal tem esta terceira opinião. E quando sobra tempo e o caba se lembra, aí ele vai dizer assim, porque é mais econômico, tá certo? Ou seja, eu sempre digo, as pessoas não costumam fazer conta na hora de adquirir esses veículos, tá certo? Eu fiz inclusive um vídeo usando como paradigma um L200 Triton V6 Flex, fazendo justamente essa conta do Flex Diesel. Você pode olhar aí no canal, L200 Triton, tem uma playlist inclusive, eu acho, não me lembro se tem playlist da Triton, mas tem um vídeo dela aí, só buscar no canal, tá certo? Então não fiz da Triton, até advogando um pouco para o modelo Flex, porque estava à época avaliando uma Triton gasolina, porque aqui na minha frente eu tenho um motor diesel que é inclusive excelente, pessoal. O que eu quero falar aqui é de matemática, é um pouquinho de conta, tá certo? Vamos lá então, rapidamente. Bom, vamos fazer a continha básica aqui. Na minha frente eu tenho um carro que a tabela FIP custa R$ 111.988 na data de hoje, data de 13 de junho de 2021. Ao passo que a gasolina, gente, ela custa, passar aqui para o lado de cá, por conta do sol. A gasolina, ela custa cerca de R$ 80.914. Então, num comparativo, carro idêntico, mudando o motor, você vai pagar R$ 31.074
pela diferença do motor 2.8 CTDI ao motor 3.6 V6, ou seja, a gasolina R$ 31.074 mais barata, tá certo? Consumo, pessoal. O carro a diesel, aí eu não vou trabalhar aqui no consumo do que eu fiz, do que eu consegui fazer, do que meu pai faz, do que meu amigo faz e tal, não. Eu vou usar aqui uma média de acordo com as especificações de fábrica, tá bom? E o carro a diesel, vamos colocar aqui que ele faça uma média de 13 km com litro, especificações técnicas, e o carro a gasolina, ele chega a uma média de 8 km com 1 litro. Ou seja, o carro a diesel, ele vai ter uma vantagem de rodar 5 km a mais com 1 litro de diesel. E essa é uma vantagem já para o carro a diesel. Em relação ao preço do combustível, na data de hoje, aonde verificamos o último posto de combustível, a gasolina estava R$ 5,69 e o diesel estava R$ 4,69. Ou seja, R$1 diesel mais barato. Você roda 5 km a mais, tá certo? E tem R$1 de vantagem no preço do combustível. Ponto para o diesel. Emplacamento, pessoal, isso varia muito de estado para estado, localidade para localidade, mas eu vou colocar aqui uma média. O carro a diesel ele vai custar em média R$ 1.300 a mais por ano do que o carro a gasolina, tá certo? Ponto, então, para o carro a gasolina que tem R$ 1.300. Se você quiser ir anotando aí, fazer sua continha, pode anotar, no final eu vou sintetizar. Manutenção, tá bom? A manutenção do carro a gasolina em um ano, em média, isso aqui eu chutei, gente, porque isso não é absoluto, depende do que você precisa fazer, enfim. Mas vamos lá, eu coloquei aqui em média, por experiência, uma economia para o carro a gasolina de cerca de R$ 800 frente ao carro a diesel, com diferença de óleo, filtro. Os filtros do carro a diesel realmente são muito mais caros do que o carro a gasolina e ele pega mais óleo do que o carro a gasolina, tá certo? Mas uma média aí eu coloquei de R$ 800 de vantagem para o carro a gasolina também, tá certo? Em relação ao seguro, isso varia muito de perfil para perfil, mas se nós estivéssemos aqui à minha frente com um carro a gasolina, teríamos uma economia de cerca de R$ 1.500 no preço do seguro. Eu não acho, inclusive, o seguro da Trailblazer caro. Este carro que está aqui segurado, tá certo? Ele está com a média de... Foi um seguro novo, que foi feito sem perfil e pela minha consulta foi R$ 5.100, tá certo? Eu não acho um seguro realmente caro deste carro, tá bom? Seguro novo, bônus zero, pessoal. Vamos lá, com a única restrição que esse seguro tem, eu acho que são pessoas menores de 25 anos que não podem dirigir, falha a memória, fora isso, o carro tá livre aí para rodar para onde quiser. Então eu não acho um seguro desse carro caro. Mas vamos lá então para nossa continha para fechamento do vídeo. Se nós rodarmos, eu coloquei uma quilometragem bem razoável, 30 mil quilômetros por ano com este carro, tá certo? Daria uma média aí de quase R$ 2.500 por mês se eu não estiver fazendo a conta errada. Mas vamos lá, 30 mil quilômetros por ano. Se eu tenho um carro a diesel que está aqui na minha frente, fazendo 13 quilômetros com 1 litro de combustível, eu vou gastar em um ano R$ 2.307,69, ou desculpa, litros de diesel em um ano, que quando multiplicado por 4,69, eu vou ter um custo de R$ 10.823,07 de diesel em um ano. Ao passo que o carro a gasolina, fazendo uma média de 8 km com litro, tá certo? Ah, mas a minha gasolina não faz 8 porque faz 6 porque eu empurro o pé. Óbvio, se você também empurrar o pé no diesel, ele não vai fazer 13, tá certo? Mas vamos lá. Você tem R$ 21.337,50 de gasolina. Ou seja, o carro a diesel com 30 mil quilômetros por ano, ele vai lhe economizar R$ 10.514,43, tá certo? Por ano de combustível, que é uma diferença muito razoável. A questão é, pessoal, quando nós somamos a diferença de tabela FIPE com a economia de seguro e a economia de emplacamento, nós temos uma vantagem para o carro a gasolina
de R$ 34.674, entendem? Então você que vai comprar um carro desse, diesel ou gasolina, tá certo? E vai rodar só um ano, eu estou provando aqui matematicamente que o teu carro a gasolina é mais vantajoso do que o carro a diesel. O carro a diesel, para ele se pagar, para ele compensar a economia de combustível, você teria que estar rodando aqui mais ou menos 3 anos, quando comparado ao carro a gasolina. Ah, Rafael, você fez conta errada, não tem problema nenhum, posta aí nos comentários que a gente corrige, tá bom? Mas nas minhas contas, você vai precisar rodar em média 3 anos com carro a diesel para que a diferença do consumo de combustível ele venha efetivamente se traduzir em alguma vantagem, tá bom, pessoal? Pô, Rafael, mas a GM chegou em 2020 e produziu a última Blazer Premier gasolina. Já que a coisa pode ser vantajosa, por que a GM fez isso? Gente, eu não vou aqui inventar para vocês, porque realmente exatamente eu não sei porquê. Eu posso imaginar que a GM pensou da seguinte forma: uma pessoa que busca um carro deste porte, geralmente é um perfil mais de um motor a diesel, vai rodar muito mais, vai usar um carro com serviço um pouco mais pesado, enfim. E o indivíduo que já quer um carro a gasolina, ele tem outras opções no mercado, como na Chevrolet você tem, eu não sei nem se fabrica ainda, eu acho que sim, mas você tem, por exemplo, o Equinox, falando aqui de GM, que é um carro a gasolina um pouco mais cidade, um pouco mais urbano, tá certo? Então, eu acredito que o raciocínio da GM tenha girado muito por conta disso. Revenda, pessoal. Por fim, na minha região, você vende 10 carros, 20 carros desse aqui na minha frente a diesel e vende 2 a gasolina, tá certo? Então, a procura ainda pelo carro a diesel, por aqueles aspectos que eu coloquei, sobretudo o primeiro aspecto, que é a culturalização, tá certo? Ela ainda é muito maior do que a gasolina, que seria um ponto positivo aqui para a versão a diesel, tá bom? Então eu deixo aqui esse vídeo hoje para vocês. Como disse na garagem, a gente vai tentar postar conteúdos que sejam realmente úteis, né? Tentar o máximo aí para cada um de vocês, para que possa auxiliar na compra e escolha do seu próximo carro, beleza? Deixa aí nos seus comentários, vai lá no Instagram, comenta também o que é que você acha, se você tem um carro desse diesel, gasolina, e o que é que você acha aí desse conteúdo que nós postamos hoje. Eu sempre digo o seguinte, o YouTube é muito democrático, tá certo? As pessoas estão aí para deixar o gostei, para deixar o não gostei, sempre com muito respeito, porque essa é a base e fundamento de tudo, tá certo? Então, um forte abraço aí para todos vocês, que Deus abençoe e até a próxima.